Olá, pedagogos do Brasil, professores, toda a equipe que gere a educação nacional. A nossa aula de hoje, ela tem como tema Organização do Sistema Nacional Brasileiro em Educação. E aqui nós percebemos que ao longo do tempo foi necessário muitas reformas, foi necessário conhecer aquilo que era falho, foi necessário criar condições nos espaços, nos ambientes, para se ter assim esse sistema tão organizado ao qual nós ainda estamos a caminho e necessitando. Vem com a gente, a nossa aula está apenas começando. E para início de conversa nessa nossa aula de hoje, nós iremos tratar da educação aqui no Brasil. Se falar de sistema organizado de educação, se falar de educação, se falar de lei, de Constituição Federal, nós precisamos conhecer profundamente como anda o nosso sistema educacional, nós precisamos conhecer como anda toda a educação nacional em cada cantinho desta nação brasileira. E a educação no Brasil, segundo o que determina a Constituição Federal de 1988 e também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB número 9394/96, diz que é responsabilidade do governo federal, a primeira instância, dos estados, cada estado da federação, os 27 estados, mais o Distrito Federal, os municípios, todos os mais de 5.000 municípios que devem gerir e organizar seus respectivos sistemas de ensino. E essa organização desses sistemas de ensino não é nada solto, mas tudo embasado nessa Constituição Federal e também na Lei de Diretrizes e Bases. Só assim, cada um com a sua competência, cada um no seu lugar, nós conseguiremos assim então ter essa meta de organização ao qual nós tanto sonhamos e falamos e necessitamos ainda nos dias atuais. A organização e estrutura. A nossa Constituição Federal de 88 estabelece que a educação é um direito para todos. Não existe mais aquela educação excludente, aquela educação onde só a classe mais favorecida era quem tinha esse direito. É um dever também do Estado, e esse Estado entra todo o Distrito Federal, entre todos os estados da federação, governo federal, mas é também dever, direito da família de promover com a colaboração de toda a sociedade, com o objetivo de desenvolver plenamente o desenvolvimento integral da personalidade humana e a sua participação nos trabalhos com vista ao bem-estar comum de todos. E aqui a gente começa a perceber que começa a tomar um rumo certo, começa a pegar os atores envolvidos em toda a sistemática da educação nacional para cada um faça o seu papel de acordo com o que diz a lei para caminhar na direção correta. E como meta, nós temos alguns princípios que deve ser essencial para cada um de nós estarmos com isso na mente, desde a esfera federal, a esfera estadual, a esfera municipal, até chegar lá nos nossos laboratórios, que são as nossas escolas, as nossas salas de aula. E como princípio, nós tínhamos que preparar os indivíduos e a sociedade para dominar recursos científicos e tecnológicos que permitirão a utilização das possibilidades existentes para esse bem-estar comum, onde frisa a lei. Está em defesa e difusão e expansão do patrimônio cultural, perceber tudo que envolve as comunidades de cultura e assim inserir dentro dessa sistemática de educação, condenando qualquer tratamento desigual resultante de cunho filosófico, político ou de crença religiosa, assim como qualquer classe social
ou de preconceitos raciais. Aqui a gente já começa a perceber que aquela parte excludente do sistema educacional brasileiro, ele começa a ser deixado de lado, e aqui a educação para todos, como preza a Constituição Federal, começa a valer. Ponto. Começa a ser o nosso objetivo primordial e essencial, e a perceber o indivíduo como um todo, como aquele que é importante para o seu desenvolvimento pleno. A evolução. Percebemos aqui que todo o sistema educacional brasileiro foi evoluindo ao longo das décadas, ao longo dos anos. Em termos históricos, nos períodos colonial e monárquico, o ensino público foi diminuto, estando a educação predominantemente a cargos de instituições privadas, voltadas à formação da elite. Era um sistema realmente excludente que favorecia somente as classes dominantes. Com a República, o ensino público teve essa relativa expansão e descentralização. A época que o sistema educacional, a instrução pública, tinha a seguinte configuração. Primeiro, ensino primário, correspondente ao atual ensino fundamental, anos iniciais. Então, depois a gente tinha o ensino secundário, que é justamente os anos finais do ensino fundamental, e hoje ginásio, atual ensino fundamental e anos finais. Seguido do colégio, que é o atual ensino médio, e o ensino superior. Então, essa era a divisão antes de toda a sistemática de organização da educação nacional brasileira. A educação infantil. Não podemos hoje, em pleno século XXI, falar de reorganização, de organização do sistema educacional brasileiro sem passar, sem referenciar pela nossa base, que é a educação infantil. E aqui ele já vem nos dizer isso. É a primeira etapa da educação básica e tem como finalidade principal, segundo a LDB, o desenvolvimento da criança até os 6 anos de idade em seus aspectos corpo humano, psicológico, intelecto e social, complementando a ação da família e da comunidade. É o indivíduo visto como um todo e não mais como um singular e não mais como algo excludente. O ensino fundamental, o próprio nome já vem dizer, é fundamental, é obrigatório para as crianças nas idades de 6 a 14 anos de idade. Existem aí 9 séries nesse nível de educação. O atual primeiro ano, em grande medida, corresponde à antiga pré-escola do passado e de instituições privadas, e seu objetivo é conseguir alfabetizar, é conseguir letrar crianças nessa idade, nessa faixa etária de idade. O ensino médio, os estudantes devem ter concluído o ensino fundamental antes de serem autorizados a se inscreverem no ensino médio. O ensino médio dura, em média, 3 anos. O mínimo é de 2.200 horas de aula ao longo desses 3 anos. O ensino técnico, onde hoje, nessa atualidade, ele teve uma grande expansão na organização do sistema educacional brasileiro. O andamento do 2º ou 3º ano do ensino médio, ou término desses, é obrigatório para aqueles que pretendem ter a formação técnica, através de cursos em diversas áreas do conhecimento. Além disso, os estudantes devem passar por um exame vestibular para o seu curso específico, e aqui a gente teve já uma grande melhoria. A própria escola pública já oferta esse ensino técnico para que assim possa já ter profissionais que caminham para o seu curso superior. E temos o ensino superior em toda a nação brasileira, né? O ensino superior no Brasil, como em muitas nações, pode ser divididas em ambos, em licenciados e não licenciados, bacharelados, e aí a gente percebe a grande importância dessa expansão do ensino superior, porque tem formado aí muitos bons profissionais para atuar nas suas áreas. E as políticas de investimento.
Para que tenha esse ensino gratuito e com qualidade, é necessário investir. Em 2007 foi promulgada a lei estabelecendo meta de 90% de aprovação nas universidades, combinada com a expansão de vagas no ensino superior. As metas não são consenso de professores preocupados com a qualidade de ensino, havendo estudos a respeito, apontando falhas na implementação dessa medida. E a legislação e gestão da educação no Brasil. A proclamação da República trouxe mudanças, né? E essas mudanças somente vieram realmente pontuar êxito no século XX, com a legislação começou a ser um objeto de debate mais intenso, a perceber aquilo que realmente era falha e aquilo que precisava entrar nos trilhos para assim termos essa educação organizada com esse sistema nacional ao qual nós estamos inseridos. E aqui a Constituição de 88, com também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 96. No seu artigo 211, incumbe à União, à esfera federal, de organizar o sistema de ensino. Então, a federação precisava ter esse ensino organizado e a prestar assistência às demais instâncias administrativas, fixando a atuação prioritária nos municípios no ensino fundamental e na educação infantil, atribuindo aos estados a responsabilidade pela universalização do acesso ao ensino médio. E aqui a gente percebe que essa organização, pautada nesse artigo 211, ela começa a tomar um rumo novo, começa a ter essa nova roupagem e assim termos esse ensino totalmente organizado. E por aqui nós encerramos essa aula percebendo que o quanto é importante as esferas caminharem juntos, federal, estadual, municipal, falarem a mesma língua, para assim termos esse sistema educacional ao qual tanto sonhamos, com essa organização que tanto desejamos nos nossos dias de uma sociedade pautada na transformação e uma educação pautada na qualidade.